Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida, que o Espírito Santo esteja presente na sua vida, que o nosso Deus Pai esteja cuidando de você, em nome de Jesus. Vamos pensar, ler, meditar o capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus, na Bíblia Sagrada. A minha já está aqui. E a sua já está aí? Então vamos ler o capítulo 28 de Mateus. Maravilhoso! No último capítulo do Evangelho, a gente vai ver a narração de muitas coisas importantes e a mais importante de todas, a ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia! No terceiro dia após a crucificação. Nesse ponto, as pessoas que ainda não acreditavam já estavam percebendo o poder de Jesus e a sua ressurreição. Deixou claro que ele é o Filho de Deus. Por fim, no último capítulo deste Evangelho, a gente vê a narração do evento mais extraordinário da história da humanidade, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Jesus havia acabado de ser crucificado, de ser morto, e Mateus encerra o seu relato de como sucedeu após a morte e a sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Aí na Galileia, Jesus envia seus discípulos por todo o mundo para batizar novos cristãos, prometendo estar com eles todos os dias até a sua volta. Louvado seja Deus. Vamos ler então? Vamos viver essas emoções extraordinárias? Vamos. Fala conosco, Deus. Nós te pedimos, Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. E reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E a gente viu que teve um grande terremoto. O anjo do Senhor descera do céu e removeu a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Esses eventos ocorreram bem cedinho na manhã de domingo. Bem cedinho na manhã de domingo. Uma vez que os antigos não viam as mulheres como dignas de confiança, um escritor que elaborasse um relato destinado a convencer os leitores da ressurreição de Jesus não teria feito das mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição. O fato de Mateus ter incluído as mulheres confirma que ele foi fiel no registro dos eventos reais, mesmo que fossem vistos como desacreditados pela sociedade. A palavra de Deus diz que o semblante do anjo era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. O semblante do anjo o identificava como um ser celestial. Os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como homens mortos. Os soldados perderam a consciência, caíram no chão. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: vocês não precisam ter medo. Eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele mesmo disse. Vejam o lugar onde ele jazia. As palavras do anjo recordam as profecias de Jesus a respeito da sua ressurreição. Jesus falou que ia morrer e que ia ressuscitar. Estão todas lá em Mateus capítulo 12, versículo 40, Mateus capítulo 16, versículo 21, próprio livro de Mateus 17, 23, Mateus 20, 19. Jesus ensinou que as profecias do Antigo Testamento tinham de ser cumpridas, uma vez que elas vieram de Deus. Está lá em Mateus 5, 18 também. E aí o anjo disse: ide depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou. E ele vai adiante de vocês para a Galiléia, ali vocês o verão. Então, o que elas fazem? Partem imediatamente do sepulcro com temor e grande alegria. E foram contar aos discípulos. E quando elas chegam e contam aos discípulos, Jesus chega primeiro ao encontro delas e diz: salve! E elas viram Jesus e abraçaram, se jogaram, lançaram os seus pés do Senhor Jesus e o adoraram. Aleluia! Elas aprenderam aquilo que Jesus, quando venceu o demônio depois dos 40 dias no deserto, lá no começo. Ele cita Deuteronômio 6,13. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Elas fazem isso, elas veem Jesus, sabem que Ele é Deus, e se prostram diante dEle, beijam seus pés. Ao aceitar essa adoração, Jesus aceita a adoração delas. Ele se identifica como o Senhor, o seu Deus. Então Jesus diz: não tenham medo, minhas filhas. Vão dizer aos meus irmãos, eu e você que recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, recebemos o perdão pelos nossos pecados, ganhamos a vida eterna e somos irmãos por adoção do Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. E quando elas iam, a Bíblia diz aqui no versículo 11 que alguns da guarda, alguns dos soldados foram à cidade e contaram: olha,
Aconteceu assim, 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 para os anciãos e para os sacerdotes. E eles falaram, vamos nos reunir, vamos inventar mais mentiras para poder manter as nossas mentiras anteriores. É assim mesmo. Então vocês têm que fazer o seguinte, olha, vocês digam, viu, soldados, que os discípulos de Jesus vieram de noite e roubaram o corpo, só para dizer que ele ressuscitou. E se isso chegar para o governador, fiquem tranquilos que nós vamos dar um jeito. Vocês topam essa proposta? E os soldados falaram, claro, topamos sim. E aí os soldados receberam a sua grana e foram embora. Soldados romanos. A ampla circulação desse relato provavelmente levou ao édito do imperador na inscrição de Nazaré, que ameaçava de morte. Depois disso que aconteceu com Jesus, depois da ressurreição de Jesus, lá pelo ano de 41 depois de Cristo, houve uma lei, um decreto do imperador romano, dizendo que qualquer que removesse um corpo sepultado poderia ser morto. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Até hoje não se pode remover um corpo de um cemitério, um corpo sepultado, em qualquer país, sem a autorização do Estado. Se os soldados estavam todos dormindo, como é que eles podiam dizer, reconhecer que foram os discípulos de Jesus os que teriam removido o corpo? Essas perguntas todas não foram feitas. É simples. Me dá o dinheiro da corrupção. O soldado romano fala, eu minto do jeito que o senhor quer, sacerdote e ancião. E os sacerdotes e anciãos vão até o governador e contam lá do jeito deles, e também tem corrupção, e a corrupção, e a corrupção, e assim por diante. É claro que os soldados não dormiram, porque os soldados, recebendo uma ordem como aquela que receberam, se dormissem seriam severamente punidos e até executados por dormir em serviço. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas vão presos, lá no último na última cela do cárcere, houve o perigo depois do terremoto e a suspeita por parte do carcereiro de que os presos tinham fugido. E o carcereiro até ia se matar, ia suicidar-se de medo de que um preso tivesse fugido por conta de que essa era a pena. Está claro o que a Bíblia diz, o que a Bíblia conta, de maneira inequívoca, que os soldados caíram diante do fulgor daquele anjo que surgiu ali e do terremoto que aconteceu. Versículo 15 diz que eles pegaram o dinheiro, fizeram como foram instruídos, e até hoje entre os judeus isso é divulgado. Então você veja, e até hoje, 2000 anos depois, os judeus, praticantes do judaísmo, não creem que o Senhor Jesus, judeu também, é o Messias. E os 11 discípulos, porque Judas havia se suicidado, foram para a Galileia, eles acreditaram no que as mulheres falaram, claro, né? Aquele crer, mais ou menos, mas foram. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. A confusão entre eles acerca da ressurreição de Jesus enfraquece uma teoria
de que os discípulos tiveram em comum uma alucinação. Tem gente que fala assim, não, eles estavam tão fanáticos, eles estavam tão com a cabeça feita por conta daquele clima que eles viveram, que eles imaginaram, ficaram alucinados e viram Jesus ressuscitado. E a Bíblia é muito interessante, porque se fosse isso, todos teriam crido, mas não foi assim. Alguns duvidam, outros não duvidam. Muito interessante, muito interessante. E Jesus disse, olha, meus filhos, meus irmãos, todo o poder no céu e na terra me foi dado. Aleluia! Depois da ressurreição, o Pai concede ao meu Salvador, ao seu Salvador, todo o poder no céu e na terra, uma autoridade bem maior do que aquela que Satanás, lá no começo, tinha prometido a Jesus, se Jesus o adorasse. Portanto, diz ele, ide, ensinai todas as nações, batizem cada pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagine aqueles homens simples, sem dinheiro, sem posse, sem propriedades. E a missão era extraordinariamente grande. Ide por todo o mundo. A ordem de estender a missão deles pelo mundo inteiro, nossa, é algo extraordinário, maravilhoso. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então aqui Jesus deixa claro que não é só para o judeu, que isso é para o mundo inteiro, é para atingir os gentios. E lá na frente acontece a chegada do apóstolo Paulo. Justamente por conta de tudo isso, porque Deus já tinha preparado tudo. Os gentios, aqueles que não são judeus, já desde o início estavam no plano de Deus. Como é que o senhor sabe disso, pastor Reginaldo? Eu sei disso por causa disso aqui que eu vou falar para você. Lá no começo do livro de Mateus, na genealogia de Jesus, você vai ver que tem 4 mulheres. 4 mulheres. E você verá que essas mulheres têm origem gentias e não judaicas, e não hebreias. Louvado seja Deus. A convocação dos magos que olharam a estrela e saíram do país em que eles habitavam para adorarem ao Senhor Jesus, lá em Belém, quando deram ouro, incenso e mirra, já deixa claro que Deus quer atingir outros povos através da graça, da salvação em seu Filho Cristo Jesus, para que ele possa fazer discípulos de todas as nações. O batismo sempre marcou a entrada da pessoa na comunidade da fé. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma referência a quê? A Trindade. A linguagem de Mateus mostra, minha amiga, meu amigo, que uma clara compreensão da natureza e a identidade de Jesus como Deus era requerida antes do batismo. Quando a pessoa ia batizar, ela tinha que reconhecer que Jesus era tão Deus como o Pai e como o Espírito Santo, e era um com eles. Ensinando, diz o versículo 20, a observar a minha obrigação aqui, o que eu estou fazendo aqui com você, dia após dia, com o livro de Mateus, é justamente isso, tentar ensinar a você todas as coisas que Jesus ensinou na Bíblia Sagrada. E aí sim, ele está com quem faz isso, com quem está na trilha, com quem está na luta, com quem está na batalha, com os soldados de Cristo, todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Isso é chamado de a grande comissão. Vocês vão por todo mundo, vocês preguem o Evangelho. Em nome de Jesus. É Ele, a autoridade que me manda vir até aqui nesse pequeno canal do YouTube falar para você do amor de Deus, do amor de Jesus, que quer salvar você.
se o Espírito Santo te tocar, se o Espírito Santo quebrantou o seu coração, se você quer conhecer este que pode tirar você e qualquer outra pessoa da escravidão do pecado e do preço que o pecado vai custar para quem não o aceitar e receber de graça a salvação em Cristo Jesus, crendo que Ele é, com o Pai e o Espírito Santo, Deus, e que sem crer nele não há escapatória, o inferno e o lago de fogo são certos, e com ele os céus e depois a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra também são certos, que você, aceitando-o no dia do juízo final que vai acontecer, você não será chamado de bode, mas será chamado de ovelha, e estará à direita dele. Então você pode aceitar Jesus agora e dizer assim comigo, repetir aí onde você está, se você quiser: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, os meus erros. Eu os confesso todos, sem nenhuma exceção. Os que eu lembro, os que eu não lembro. Eu creio que o Senhor me dá agora o perdão e a vida eterna. Sela-me com teu Santo Espírito, Senhor. Eu quero aprender e quero caminhar contigo todos os dias da minha vida terrena e estar contigo e com todos os salvos e os seus anjos por toda a eternidade. Amém. Se você fez essa oração de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, esse amor entrou em você e você sente a presença do Deus vivo em você, você foi salvo agora. E você pode trilhar esse caminho todos os dias. Desde o momento da morte até a ressurreição, nós temos nesse capítulo 28. Jesus deu provas de sua ressurreição, tudo isso foi comprovado pela palavra de Deus e também por achados históricos. E o que eu e você devemos fixar de tudo isso do livro de Mateus inteiro até agora é que o amor de Deus foi tão grande que Jesus aceitou entregar a sua vida para que você e eu, nós, pudéssemos ter a oportunidade da salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amanhã começaremos um novo livro, um capítulo por dia. E você pode acompanhar. E todos os capítulos, do 1 ao 28, 28 capítulos, 28 vídeos, estão na playlist aqui do canal, do livro de Mateus. Amém? Um abraço, Deus te abençoe. Foi um grande prazer e continuará sendo, enquanto Deus nos der fôlego de vida e entendimento para espalhar o seu Evangelho. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima.